Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo. Eu ia até comentar nesse vídeo só sobre o jogo de ontem, né? Mas eu vou tentar abranger um pouco mais a fala para a gente chegar no que foi o acontecimento de ontem em relação ao Renato Paiva. Pela primeira vez ali presenciou de uma maneira mais efusiva o protesto da torcida do Botafogo, chamado de burro em alguns momentos, alguns xingamentos piores, né, no decorrer da partida, por conta de algumas decisões do treinador ali, que enfim, eu acho que tudo isso foi uma consequência não só do jogo de ontem. O jogo de ontem tiveram nuances que a gente pode destacar aqui com mais cuidado, erros defensivos graves que precisam ser corrigidos o quanto antes, mas eu quero voltar um pouco para a gente entender por que a gente chegou no contexto que a gente está agora, ponto de incerteza, um ponto de instabilidade, que se deve, claro, ao problema do planejamento do Botafogo, que parecia muito claro para todo mundo, que o Botafogo precisava, pelo menos... e aí eu não estou falando aqui de questão de abrir mão do Campeonato Carioca. Você pode até abrir mão do Campeonato Carioca, mas você precisa ter uma estrutura pré-montada. Você precisa ter um elenco à disposição de um treinador e, claro, o treinador escolhido com convicção. O Textor tentou alguns nomes de maior gabarito no começo da temporada. Esses nomes não vieram para o Botafogo, o Textor não conseguiu trazer. E aí chega o nome do Renato Paiva, que já estava disponível desde janeiro. Não se contratou o Renato Paiva ali porque não tinha convicção no trabalho do Renato Paiva naquele momento. Outros treinadores negaram a proposta do Botafogo. E aí chegou-se ao nome do Renato Paiva novamente, onde o Textor foi lá e contratou já de modo atrasado, né? Ao meu ver. E aí, obviamente, você largando atrás, você vai ficar para trás e você vai ter que correr atrás desse prejuízo, onde você tem uma competição, eu não digo só uma competição, né? Uma temporada onde você tem clubes que estão ali brigando frente a frente com você, de altíssimo nível, e que você precisa estar preparado para enfrentá-los, se você quer realmente estar ali no pelotão de cima nessa temporada. Falo de Palmeiras, falo de Flamengo, que são times que nos últimos anos brigaram na parte de cima da tabela, brigaram por títulos e conquistaram títulos nos últimos anos. E se o Botafogo, que ano passado fez uma temporada magnífica, com certeza, quer se manter nesse mesmo nível, ele tem que ter um preparo sério desde o primeiro dia do ano. Repito aqui, esse preparo sério não quer dizer, mas você não concordou que abrir mão do Campeonato Carioca? Abrir mão do Campeonato Carioca é uma situação à parte. Você ter um preparo, um planejamento é outro completamente diferente. Você pode abrir mão do Campeonato Carioca, que não vale absolutamente nada. Mas você tem que ter uma estrutura trabalhando ali. Você tem que ter já o corpo de trabalho para aquela temporada pronto, preparado para enfrentar o restante da temporada, independente de Campeonato Carioca ou não. E aí o Botafogo, além de abrir mão de Campeonato Carioca, ele abre mão de uma Recopa, ele abre mão de uma Supercopa, abre mão de títulos, não traz um treinador para preparar a equipe por mais tempo, e aí a gente vem com o Renato Paiva, que já chega basicamente com a cabeça a prêmio, né? Boa parte da torcida não foi a favor da contratação do Renato Paiva, já chega com aquela situação de perigo, já chega com o alerta ligado, porque um olhar de desconfiança, o torcedor sabe que se não engrenasse uma sequência de vitórias ali, o Renato Paiva certamente teria o seu trabalho questionado, como está tendo agora. E aí é onde eu chego no título que eu coloquei até na thumb desse vídeo, que é a mudança de rota, né? Por que eu falo de mudança de rota? Você tem duas mudanças de rota ali em relação ao treinador, né? Eu não cheguei na parte do elenco ainda, mas em relação ao treinador, que é o costume do futebol brasileiro, você manda o cara embora, coloca outro no lugar, que não é o que eu acho que seria o viável nesse momento, de acordo com aquilo que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Não acho que seria a atitude que o Textor tomaria, até porque ele estaria ali carimbando que realmente tomou uma atitude errada. Eu acho que ele não faria isso de maneira, entre aspas, precipitada, por conta de alguns resultados. É o 6º jogo do Renato Paiva no comando do Botafogo. Não combina com o que o Textor vem fazendo, e aí é uma questão de lógica, não é uma questão emocional, tá? E a outra mudança de rota é em relação ao próprio Renato Paiva, de identificar aquilo que vai se adaptar melhor ao Botafogo e não simplesmente enfiar goela abaixo o seu modo de jogo num Botafogo que talvez não esteja correspondendo a isso. É saber se adaptar. O Renato Paiva ele vai precisar ter um cuidado defensivo maior, senão esse estilo de jogo não vai se sustentar, né? Posse de bola estéril não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum. Faço uma comparação aqui breve com o próprio Luiz Castro, né, que em 2023 tinha muito essa vontade de colocar um jogo mais propositivo, mas não tinha aquele elenco nas mãos que conseguisse entregar aquilo. Em 2023 ele já começa a mudar para um jogo mais de transição, com a posse de bola um pouco mais reduzida, mas mais eficaz
O Botafogo era um time que melhor transicionava naquele campeonato brasileiro ali, nas mãos do Luiz Castro em 2023. Né? E o Luiz Castro nem é uma das maiores médias de posse de bola entre os treinadores do Botafogo. Para você ter uma ideia, o Luiz Castro tem a média de posse de bola menor do que a do Thiago Nunes. Né? Mas era um time que se tornou mais eficiente depois dessas mudanças, depois dessa identificação do Luiz Castro no trabalho dele, no estilo de jogo. E aí eu acho que é o que talvez o Renato Paiva tenha que fazer para poder realmente obter resultados melhores nesse curto prazo. Agora, o treinador vai ter esse entendimento de chegar e fazer essas mudanças, de tentar colocar um time que se preocupe mais na transição defensiva. O Botafogo tem cometido erros individuais também, concordo, mas quando você tem uma sequência de erros individuais defensivos, você precisa realmente avaliar que o seu trabalho defensivo talvez não esteja funcionando. Isso é meio óbvio, né? A gente, todo jogo aqui vem falando que fulano de tal, Jair falhou aqui na cobertura. Ontem não deu para entender o que o Barbosa queria fazer naquele gol contra o São Paulo. Pô, Jair também acompanhando o Ferreirinha, 5 marcando o Ferreirinha, enquanto o André estava livre ali no meio. Pô, o Barbosa em alguns momentos parecia que estava marcando o John. Enfim, a sequência de erros defensivos, você precisa reavaliar seu trabalho de como é que está sendo feito essa transição defensiva. Não está bem. E aí, essa questão de mudança de rota tem que partir também do treinador do Botafogo. Isso eu estou colocando num cenário onde eu acredito que o Texel não vai demitir o Renato Paiva agora. Então, se não vai demitir o treinador, ele precisa consertar aquilo que está acontecendo. E aí, aguardando a chegada de outros reforços para poder realmente colocar consistência nesse time, que é o que está faltando demais também. Eficiência ofensiva falta demais. O Botafogo conseguiu abafar o São Paulo ontem, conseguiu pressionar por alguns momentos, depois de algumas mudanças do próprio Paiva, mas não conseguiu ser eficiente no seu ataque. E aí eu não vou nem entrar no mérito individual das contratações desse ano, senão vai se estender muito aqui, que também tem a visão do meu querido amigo Guilherme Cardoso, que estava lá ontem no estádio Newton Santos, e vai trazer para vocês aqui um panorama do que ele viu no estádio Newton Santos ontem, nessa partida entre Botafogo e São Paulo. É contigo, Guilherme. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo. Nós estamos, nesse momento, entrando aqui no camarote da R10 Sport. Deu sorte na partida contra o Juventude, aquele 2-0, né? Vocês sabem, a R10 Sport é o único aplicativo brasileiro que te coloca dentro de campo com notificações, informações, tudo sobre mais de 200 ligas pelo mundo. Então, se você curte, o link está aqui na descrição do vídeo. Já baixa logo o @R10Score no Instagram para ficar por dentro de tudo sobre o futebol brasileiro, Botafogo. E é claro, a gente agradece demais a galera do R10 Score por convidar mais uma vez o GG, então vou te colocar dentro de campo, vem comigo. Ó, o Botafogo tá... Inacreditável, cara. Eu não acredito. Eu vou pegar um hambúrguer do Botafogo aqui, um Fire Burger. Eu perdi o gol, pô. Não é possível. Deixa eu confirmar isso. Ô, Ju, foi gol do Botafogo? Eu não acredito que eu perdi o gol. Não acredito. Ó o Saba. Será que eu volto lá pra virar o jogo? 1-1. Marlon deu uma cochilada agora, assim, daquelas do estilo do Marlon Freitas. Gosto muito. Mas gosta de um cochilo numa área perigosa. Ano passado ele teve esse cochilo exatamente contra o São Paulo, né? Vim dar uma respiradinha aqui. Analisar, né? Opa, eu acho que não deu em nada, não. Acho que dá pra voltar. Bora, Sava. Vamos lá. Savarino de novo. Vai com a manjuta, pô! Exato. Ai, meu Deus. Opa! Vai! Ai, meu Deus! Ai, era pra você. Opa! Deu pênalti! Checando lá, vamos ver, né? O que eles vão inventar aí? Por cima e por baixo. Por cima e por baixo. Ah, brincadeira, né? Ladrão! É aí, a CBF é uma piada. Esse é o nível de arbitragem. A arbitragem tá perdida, cara. Se tivesse dado o gol do Botafogo, pênalti normal, o Botafogo tá sendo assaltado aqui no estádio Newton Santos. O que é essa defesa do Botafogo querendo sair pro jogo? É inacreditável, cara. O Botafogo deu um gol pro São Paulo. Cara, ele não tem coragem de cruzar. Ele nem cruzar sabe. É gol, vambora! É na raça, é no amor! Ju! Fogo!
Vai ser no amor. Tá ruim. A gente vai ganhar no amor. Só falta o da virada. Só falta agora o da virada. Quem vai fazer o da virada? É quem? Savarino, Sabá. É Sabá, valeu, vambora, Sabá! Bora que aqui no camarote da R10 Score é emoção o tempo inteiro. Vou te colocar dentro do campo, igual a R10 Score faz. Ó, o link tá aqui na descrição, aproveita, tá? Segue a R10 Score, que é o único aplicativo no Brasil que te coloca dentro de campo com informações, números, notificações, tudo. Mais de 200 ligas no mundo. Aqui na R10 Score você fica sabendo de tudo. Vambora. Vai que dá, pô. Vai, moleque, é nossa. Bora. Vai, ponte maluco. Bora agora. Putz, grila, meu Deus. Vai, pega, cara, pega. Pô, passe foi ruim, cara, Último minuto. Bora, Barbosa. Bora, cara, tanta merda que você fez aí. Mais uma. Aí, porra, aí é foda, cara. Aí é uma merda, cara. Ah, meu Deus! Vai sair. Bora, ponte. Voltou, isso. É agora, Patrick. Aquele chute de maluco, porra! Fim de jogo. Frustrante empate em casa. Mas pelo menos o time mostrou raça. Mas é muito pouco para brigar por título. Muito pouco. Uma noite em que a torcida xingou o Paiva. E houve uma ruptura aqui entre torcedor e Renato Paiva que já estava anunciada há muito tempo. Final, menos pior do que perder, mas para quem está pensando lá em cima, péssimo resultado. É isso aí, meus amigos. Apesar de já imaginar, eu quero saber a opinião de vocês a respeito do trabalho de Renato Paiva. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, que a gente quer saber, quer entender como vocês enxergam também o trabalho do Renato. É claro que o pós-jogo ali, né, todo mundo quase pedindo o Renato Paiva fora, xingando o treinador, mas eu quero agora entender o posicionamento de vocês em relação ao trabalho do treinador e ainda mais essa outra visão, né, esse outro cenário que é pensando que o Textor agora, de imediato, não vai demitir o treinador, né, e possivelmente ele vai querer ter uma análise maior do trabalho do Paiva. E claro, nisso a gente corre risco e, como eu falei no começo do vídeo, é decorrência daquilo que foi o problema de planejamento no começo da temporada do Botafogo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa aquele like, se inscreve aqui. Mais tarde temos live também aqui no canal do Gigante Glorioso. A gente vai debater mais sobre esse momento do Botafogo. Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu.